pelo teu carinho para conosco, que nós possamos, Senhor, estar nessa casa de oração, para ouvir do teu amor, da tua graça, para dizer, Senhor, que nós queremos sim cantar o teu amor para sempre, mas jamais, Senhor, cantaremos o teu amor se nós não vivermos para o teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o teu nome por essa manhã, que tu fales à tua igreja, tu fales aos nossos corações. E muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque podemos hoje estarmos aqui como igreja para aprendermos do Senhor. Louvado seja o teu nome, oramos com gratidão por esse momento, no nome querido de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Já. Olha, minha Bíblia está caindo. Essa daí. Essa é a história. Você prefere segurar? Você quer o texto? Eu acho que dá para segurar. Obrigada. Bom dia, irmãos. Bom dia. Para mim é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui nesse momento. Quero agradecer a Deus, a igreja e a Pavel que me deu essa oportunidade tão boa, né, que a gente pode ir pertinho. E que a gente pode compartilhar com os irmãos as bênçãos que Deus nos tem dado durante toda essa caminhada com Cristo, né? Então, eu gostaria de iniciar falando como foi que eu conhecia Jesus, na verdade. Antes de começar a falar sobre como também eu entrei em contato com a palavra de Deus. E é uma coisa que eu posso ficar sem qualquer coisa na minha vida, mas a palavra de Deus eu não posso ficar. E se começar a cair folha por aqui, os irmãos me perdoem, porque essa Bíblia é de 77. Então, ela é a história de vida, né? Então, é assim, eu nasci num lar católico, com todas as práticas, né, que alguns aqui devem conhecer. Mas, desde pequena, eu sempre tive sede de Jesus. Eu queria saber como era esse Jesus. Na Igreja Católica, você receber Jesus é você chegar na igreja e comungar, né, receber a hóstia, e Jesus vem na hóstia. Mas eu tinha muita sede, eu tinha muita vontade de fazer a primeira comunhão, que é a primeira Eucaristia, né? E a minha mãe não deixou eu fazer logo, não, achava que eu não estava preparada. Mas, enfim, eu consegui fazer com 10 anos, a 9 anos, a primeira Eucaristia, e eu senti assim que Jesus ia entrar em mim a qualquer momento, né? Aquilo era muito gostoso pensar assim. Muito gostoso saber que ele ia entrar. Mas assim, tudo bem, fiz a primeira Eucaristia, continuei a frequentar a igreja e com os meus pais, sempre naquele ritmo. Quando foi na minha adolescência, eu comecei a entrar em contato mais com a palavra de Deus, porque na igreja católica que eu frequentava, ia alguns seminaristas para abrir a Bíblia. Porque a gente ainda é daquele tempo que a Bíblia era proibida na Igreja Católica. Então, a gente traz alguma coisa de lá. Então, era pouca coisa. Então, ele abria e falava sobre Jesus, o que Jesus fazia, como ele atuava, e falava sobre o Evangelho. E eu, assim, no grupo de jovens, eu ficava assim, muito interessada. Só que foi por pouco tempo. Esses seminaristas que apareciam, eles sumiam logo. Então, eu tinha que buscar por mim mesmo, porque eu não sentia que tinha continuidade nenhuma. Depois entrei em contato com alguns grupos de jovens e alguns movimentos de jovens, retiro espiritual, que 3 dias, 4 dias, e eu fui frequentando o TLC, né? Treinamento de liderança cristã, exatamente, cursilho rolo, né? Que eu não podia ir porque eu não era casada, mas enfim, meus pais frequentavam, então acontece que eu comecei a entrar assim, mais em contato, mas também não era assim, aquela coisa de texto, de Bíblia, não. Era mais falar, chorar, né? Aquela emoção, aquele negócio e tal.
E ficava por isso mesmo. Quer dizer, eu saía dos encontros e... foi legal, e eu falava, mas o que tem de legal? Eu quero mais, eu precisava de mais. Aí eu tive a oportunidade, assim, com 19 anos, de conhecer um padre que tinha, assim, ele era diretor de movimentos de jovens, ele trabalhava na vocação dos jovens, chamava CVC, Caminho, Vocação e Cristianismo. E estava eu lá, né? Eu falei, quem sabe se agora, né, eu vou conseguir alguma coisa, né? Aí começamos a frequentar, e num desses movimentos existia um que era para 7 meninas, só meninas, de 3 dias, você entrava na quinta-feira e saía no domingo, à noite. Mas isso era daqueles encontro de espiritualidade, era mais puxado. Então não era qualquer um que podia participar, eles regavam lá. Então, tá lá, estou eu. E lá eu conheci uma irmã que se chamava Renata. Ela não usava hábito. E ela foi dar um estudo ali, uma palestra, sobre a Bíblia. Então, ali eu conheci o Velho Testamento, o Novo Testamento, os livros. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Maria como serva de Deus. Então, ela focou assim, bem claro. No final da palestra, o diretor do movimento, que era o padre Zé, entrou, cochichou alguma coisa com ela e praticamente fez um apelo ali, né? Quem aqui sentiu a presença de Cristo, levanta a mão. Tinha só 7 meninas. E eu falei, meu Deus, eu senti alguma coisa diferente. Então foi assim, eu levantei a minha mão e mais uma levantou. Eu achava que dali para frente a minha vida ia mudar, tinha que mudar, porque eu já estava assim num beco sem saída. Eu já tinha resolvido que não ia mais em baile. Eu falei, quem sabe assim eu acho algum caminho, assim, essas coisas, né? Tudo bem. Aí eu saí de lá, aquela festa de encerramento. Foi legal, mas aquilo foi a primeira coisa assim mais contundente. Depois disso, para resumir, eu conheci meu marido no meu trabalho. Meu marido crentão, né? Batistão, engravatado. Mas ele era assim, tudo para resumir, porque se eu for contar tudo, eu vou demorar muito. Ele não era aquele crente que ficava no pé, e ele percebia que eu tinha sede. Então, ele falava devagar, ia perguntando, ia mostrando. Eu falava, não, eu gosto muito de ler a Bíblia, tem algum texto até que eu memorizei, e ele foi me mostrando alguma coisa. A gente foi pegando amizade, ficamos muito amigos, e eu falei, meu Deus, eu estou começando a vislumbrar um mundo novo. Até que um dia ele me convidou para ir na igreja dele. Eu falei, bom, agora pegou, porque se eu chegar para minha mãe e falar que eu vou para uma igreja batista, ela vai me matar. Mas, enfim, eu já tinha lá meus 20 anos, né? Falei, bom, cheguei para ela, falei, mãe, eu vou num curso que vai ter na igreja batista, que chama Vontade de Deus e Sua Vida, T.B. Masto. Aquele livrinho, gente, essa Bíblia está despedaçada. Aquele livro também ficou despedaçado, de tanto que eu folhava e lia. Enfim, eu cheguei lá, fui com ele, e ela não gostou muito, minha mãe não gostou muito, mas enfim, falei, bom, o caminho é meu, tenho que tomar uma decisão, né? E assisti a aula. E acabei de assistir a aula, gostei muito dos tópicos, né? Uma direção, a vontade de Deus, o que será que vai sair, né? O que vai ser. Muito bem. Aí terminou o curso, aí o Nilson, né? Você não quer ficar para assistir o culto? O crente é sem vergonha, às vezes, né? Eu falei, meu Deus, mas já foi difícil para chegar até aqui, agora ainda vou assistir o culto. Como é que eu vou ligar agora para minha mãe para falar que eu vou ficar aqui? Não, simples, você liga e fala que vai assistir o culto. Eu falei, você é muito simplista, mas tudo bem. Liguei com medo, né? Falei, não, mas eu vou aproveitar para ficar aqui para assistir o culto, e desliguei também, nem fiquei perguntando, porque não. E fui. Nesse dia, tinha um missionário americano dessa altura, que era chamado de Zaqueu de Tu. Ele tinha uma mão enorme, gente. Ai, meu Deus. Bom, então, enfim, eu sentei, e ele começou a pregar, começou a falar o plano de salvação, meu marido desse lado, eu desse. E aí ele começou a fazer o apelo. Aí ele falava assim, você que está aí, você vai sair daí e vai vir aqui.
Eu falava, ele está fazendo lavagem cerebral. Ele pensa que eu vou lá, um monte de gente, e eu sentindo que era eu, né? Era eu, não é possível, tudo isso aí. Aí ele fez o apelo e falou, você vai vir aqui, você vai aceitar Jesus. Eu olhei para o lado, meu marido assim. Eu falei, não, você vai levantar a mão. Eu levantei esta, né, porque não ia... Levantei essa mão e saí de fininho por esse lado. E fui. Falei, não, eu tenho que ir, porque isso daí é o que eu estou procurando. Né? É esse Jesus que eu estou precisando conhecer melhor. Fui, aceitei, peguei naquela mão dele que ele falava, você vai segurar na minha mão, ele falava. Foi uma bênção, irmãos. Foi a primeira segunda-feira da minha vida que eu não tive força. Foi aquela segunda-feira, porque isso foi no domingo à noite. E daí para frente eu venho estudando, lendo a palavra, e a gente era amigo, começou a namorar, aí vem a luta. Pois é, começar a namorar e eu tenho que falar para minha mãe que eu estava namorando um crente, quer dizer, veio aquela luta, a família se rebelou contra mim, porque 2 motivos, o primeiro e o segundo, né? Quer dizer, o primeiro a Bíblia, o segundo porque não ornava. Não orna. Minha avó falava, mas não orna vocês dois. Eu falava, mas... Sabe, eu gostava dele, já sabia que ia ser ele mesmo antes de amadurecer, eu sabia que ele ia ser meu marido. Então foi aquela luta, mas eu fui superando, sempre com a palavra de Deus, a Bíblia de domingo, né, aquela coisa. Nossa, minha filha é crente, a avó, os tios. Tentaram me inscrever no bendito do cursilho para ver se eu mudava. Aí o cursilho não aceitou a minha ficha porque eu estava mudando muito. Era católica, era crente. Foi aquela bagunça. Então, graças a Deus, não me aceitaram. E orando, né? Aí foi passando e eu procurando sempre a ler a palavra e nos casamos, graças a Deus, foi tudo uma bênção no meu casamento. Sabe quando você sente assim, Deus fazendo tudo, abrindo as portas, compramos uma casinha, foi tudo maravilhoso. E, assim, sempre frequentando a igreja, a coisa que eu mais queria era criar as minhas filhas na igreja, assistindo escola dominical e lendo a palavra. No decorrer desse tempo, a gente saiu daquela igreja que a gente estava, na Igreja da Batista da Liberdade, fomos para outra, no Rio Ramos, ficamos lá mais um tempo, lá também tinha uma escola dominical boa, e as minhas filhas crescendo. Então, assim, a palavra de Deus na minha vida sempre atendeu a tudo que eu precisava, porque eu recorria muito, eu lia muito, gostava muito de buscar, de ler, de ter experiências com a palavra. Então, assim, o meu marido também, a paixão dele era estar na igreja, o nosso lazer era a igreja, acampamentos era a festa, era a igreja, a gente não tinha mais nenhum convívio, a não ser com a igreja. E essa parte que a gente passou, assim, que as meninas foram crescendo, a família também foi vendo a mudança, né? Como que pode? Então, aí tudo aquilo foi aplacando e a gente foi conseguindo dominar, conseguindo superar as dificuldades. E o meu marido, muitas vezes, ele ficou sem trabalho, né? Porque vem as lutas. Mas eu tinha, assim, uma esperança sempre que ele ia encontrar trabalho, e ele encontrava, era um biquinho, uma coisa ou outra, e as coisas em casa vinham, assim, de uma forma incrível. Muitas vezes a gente ia fazer a despesa com aquele dinheirinho contado, ia no mercado, chegava lá, uma voz falava para mim, esse você não leva, esse você não leva, esse você não leva. Eu não levava, chegava em casa, tinha uma cesta ali pronta com tudo aquilo que eu não pegava no mercado. Essas foram as minhas primeiras experiências depois de casada com Deus. E a gente pensava, eu preciso disso, algum irmão mandava. Sempre foi assim. E tem uma experiência de um patins, que as minhas filhas, quando saiu aqueles patins, elas sonhavam. Falei, eu não vou comprar isso. Aí o meu irmão, meus irmãos, eles sempre me ajudaram. Ele uma vez ligou para mim e falou, Lígia, eu estou querendo comprar um patins para suas filhas. Você pode me falar a cor que elas querem? Eu falei, bom, tudo bem, eu posso falar. Mas eu pesquisei, mas não falei para elas que ele ia dar o patins.
Pesquisei, cada uma cor, tal, não falei nada. Então, elas acharam assim incrível, porque depois ele chegou e ele falava aquele pacote, porque a festa em casa era chegar à cesta básica. Elas abriam e faziam aquela festa, abria as coisas. E aquele dia meu irmão chegou e falou que era uma cesta básica. Aí vai abrir, no fim, era o patins. E aí que cada uma recebeu a cor que queria. Então, isso foi assim uma bênção para elas. Mas eu fiquei quieta na minha, né? Porque eu falei, vai servir de crescimento. Então, tudo era assim, tudo era bênção, tudo Deus mandava. Era uma coisa muito gostosa. A infância delas foi muito boa nesse sentido. E sempre a palavra de Deus presente, sempre memorizando. Então, assim, Deus nunca me deixou sem resposta por causa da palavra. E sempre a gente buscava, sempre encontrava alívio, consolo. Eu não me preocupava tanto com as coisas, né? Não se preocupa tanto com as aparências. O meu marido, a história dele era comprar Fusca. Então a gente teve todos os Fuscas, de todas as cores, de um para o outro. Sabe? Mas eu não me preocupava com isso, gente. Era uma coisa que Deus fazia na minha vida. O importante era ter o bendito do carro que andasse para chegar até a igreja. Era assim. Depois ele comprou uma Brasília. Aí melhorou um pouquinho. A gente chegava na igreja de Brasília. E teve uma época que a gente andou até de Opala vermelho. Porque estava na igreja parado o Opala. E era como se diz, uma herança que o homem não queria, deixou no estacionamento. Vai o Nilson lá, catar o Opala, né? Levar a família na igreja. Então, são coisas tão simples, mas é coisa que eu lembro, eu falo, meu Deus, foi muito bom essa parte, né? Eu ia, não estava nem aí. Pô. A minha filha mais velha queria se esconder. Ela entrava dentro do carro, ela enfiava a cabeça no banco, que é para ninguém ver que era ela que estava lá dentro. E depois, por último, a gente andou com um Galaxy marrom, para cima e para baixo, o Nilson passava com a família. Então, eram coisas assim muito gostosas de lembrar. Depois enquanto passava essa fase de luta com as crianças, tudo, eu descobri um versículo na Bíblia que me tocou muito. Inclusive, eu falei até na outra igreja que a gente frequentava, na Igreja Batista, que é 2 Crônicas 7,14. Eu vou ler na minha Bíblia, porque essa Bíblia aqui me traz muitas lembranças boas. Então, eu vou ler na tradução, na minha aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso daqui para mim era um remédio. Sabe um comprimido que você toma? E eu falava assim, não, a palavra é remédio, né? Porque aquilo vem e limpa você naquela hora e te dá uma paz. E eu achava tão interessante essa promessa, porque você vê na Bíblia, muitos versículos que são condicionais, vêm sempre com uma recompensa. Né? Começa com C e depois vem a recompensa. Então, se você pegar o livro de Provérbios, que é o que eu estou lendo agora, ele vem a recompensa. Então, você sabe que não só porque você faz para agradar a Deus, mas porque você sabe que você tem um galardão. Né? E também durante esse período, até assim, começo dos anos 2000, também teve um livro que me ajudou demais, que foi Uma Vida com Propósito. Esse livro, gente, essa Bíblia aqui está 2005. Eu peguei todos os capítulos e fui enfiando aqui polidurex na Bíblia, porque me ajudou demais esse livro, me direcionou, e era a palavra de Deus do começo até o fim, ele é. Né? Então, estou fazendo marketing aqui, né, pastor? Falando do livro. Mas foi um livro que me ajudou muito. Então, a praticar a palavra, porque muitas vezes você lê, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus te orientando, você fica perguntando, às vezes, talvez os mais novos na fé, como praticar. Né? Às vezes a cabeça você fala, como eu vou fazer isso? Mas esse livro me ajudou a praticar. E um outro livro também que marcou muito a minha vida,
Antes desse, eu li também muito que eu estudei, aquele Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. Esse livro é muito bom, fala sobre o livro de Romanos. Muito bom também. Mas um outro livro que me marcou na Bíblia, e até hoje, que é a parte mais gasta da minha Bíblia, é o livro de Hebreus. Que eu li, e eu gostava muito quando chegava a falar de Jesus como sacerdote, sabe? A morte vicária de Jesus, explicando. Isso me falou muito de perto, porque assim, eu me converti, mas essa coisa vai vindo com o tempo, você vai amadurecendo. Se você buscar, você amadurece, porque tem que buscar, tem que desejar. E uma parte dessa certeza, dessa convicção, veio quando Deus me abençoou na outra igreja, que eu fiz o curso da APEC. Lá você tem várias matérias. Então, tinha uma doutrina da redenção, que foi uma matéria que me ajudou muito a entender o sacrifício de Cristo e o que ele faz. Então, eu passei a pensar assim, o sangue que corre nas minhas veias é o de Jesus. Ele lavou a minha alma, ele lavou meu coração. Então, isso foi muito bom para mim também. Então, aqui no livro de Hebreus, eu vou ler alguns versículos, irmãos, que me marcaram muito, e vou ler na minha tradução. O primeiro, que é o 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, olha a profundidade que a palavra penetra na nossa vida, quando a gente quer, quando a gente se abre, né? E logo depois vem uma outra que também gosto muito, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É muito maravilhoso. Depois vem o 16. Obrigada, querida. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nossa, como isso falava no meu coração e fala até hoje. E eu vou lendo assim alguns textos seguidos, que outro versículo que eu nunca mais me esqueci, que eu aprendi na PEC. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sangue de Jesus, né, que tem poder para nos remir. Depois, um outro versículo, que é o 10:22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse verso também é muito reconfortante. Eu espero que os irmãos estejam sentindo essa emoção dessa palavra, porque é muito maravilhoso. Todos os livros da Bíblia são maravilhosos, todos. Mas esse foi o que mais falou comigo. Depois ele fala também aqui, mas o justo viverá da fé, no 10:38. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, olha que pesado, né? De viver da fé. Se você recuar, você já não está mais agradando a Deus, se você recuar na fé. Depois um outro, que é o 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mais um versículo com uma recompensa. Quer dizer, se eu busco a Deus, eu tenho um galardão, né? E deixa eu ver mais alguma aqui, que foi muito bom. Esse 12:11 também, que também me ajudou muito. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Então, assim, a disciplina, a correção, a aprovação, você pensar, você está passando uma aprovação, você fala, não, eu estou sendo disciplinada. Não se revoltar, né? Mas agradecer, falar, Senhor, mais uma coisinha aí que o Senhor está mexendo, que o Senhor está curando, que o Senhor está fazendo. E esse versículo me falou muito também. Um fruto pacífico da justiça nos exercitados por ela. Depois no 12:12, vem um outro também, maravilhoso. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quantas vezes a gente não está desconjuntado? Quantas vezes? E tornai a levantar, quer dizer, é uma coisa de cair e levantar, porque o bom da coisa não é você não cair, né? É aquela coisa, não vai cair. A Bíblia fala muitas vezes que a gente vai se levantar sempre. E depois o outro, 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação. Tem um outro versículo que eu não lembro agora, que fala que a vontade de Deus, a gente fala, qual que é a vontade de Deus, né? Eu vou morar aqui, vou comprar lá, vou fazer. É a vossa santificação, exatamente. Então, a vossa santificação é tudo no dia a dia. E olha, irmãos, esse aqui é assim, incrível. A gente sempre tem que voltar. Uma época, quando eu me converti, nossa, está tudo resolvido, né? Está tudo bom. Jesus é o meu Senhor, resolvi o meu problema, porque eu agora tenho uma fé clean. Só Jesus, Deus e o Espírito Santo. Eu não tenho mais que cumprir aquelas coisas que eu tinha que cumprir, porque era um tal de rezar para tudo quanto era santo, eu não dava conta. Depois tinha que rezar pelas almas. Aquilo acho que mudou agora na Igreja Católica, eles estão com outro, mas então eu falei, não, ele é o único, ele é o mediador. Mas depois, quando vai passando o tempo, você vê que você dá uma cambaleada. Porque eu me converti em 77. Então, todo mundo tem uma história assim, né? No começo, depois vem aquela coisa que você fica todo atrapalhado. E depois você descobre, eu falei, não, eu tenho que recomeçar. Quando foi uma vida com propósito. Falei, não, eu vou começar aqui, tudo de novo. E foi, assim, muito maravilhoso. E uma outra coisa também que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é a letra de uma música que também falou muito, e até hoje eu falo, né? Porque ele vive o amanhã eu enfrento. É porque ele vive, né? E essa música é muito antiga, a gente ouve muito, e para mim faz muito sentido. E uma outra música também que foi tocada no meu casamento, no piano, que é muito linda também. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Essa música é muito maravilhosa, não sei se todos conhecem aqui, né? A gente agora não tem ouvido muito, mas é um trecho da música, assim. E essa é a coisa mais maravilhosa que a gente tem em qualquer situação. De você se lembrar de muitas coisas e lembrar que Deus está presente, que Ele toma conta da vida da gente, que Ele está perto, que nada nos poderá separar do amor dEle em nenhuma situação. E que tudo nessa vida contribui para o bem daqueles que amam a Ele e que são chamados pelo seu decreto. Você ama e você crê que você é chamado também. Isso é uma coisa que tem que estar carimbado. Não que a gente não tenha os percalços, mas Deus cura, Ele vai curando, Ele vai tirando, Ele vai sanando. E, então, teria muito mais coisas para contar, muito mais coisas para compartilhar, mas eu não sei se o meu tempo já terminou. Eu tenho que parar, mas eu vou ficar esperando a Pavel me convidar de novo para me continuar, porque foi muito bom. E eu quero agora, irmãos, orar. Ó Deus bendito, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelos irmãos presentes,
Muito obrigado por essa igreja, que o Senhor tenha abençoado e que nós possamos ainda passar o resto do dia de hoje ainda te louvando na tua presença, agradecendo pela morte de Jesus na cruz, que faz todo o sentido na nossa vida. Em nome dele nós te agradecemos. Amém.